venho à tribuna no dia de hoje para, da mesma forma que outros senadores e outras senadoras, abordar a minha preocupação quanto à situação que atinge a população da Bahia por conta da paralisação promovida por policiais militares desde a última semana. Tivemos mais de 100 homicídios registrados no estado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A situação é extremamente grave, mas as autoridades federais e da Bahia estão retomando o controle e garantindo a ordem. Soldados da Força Nacional e das Forças Armadas já estão em Salvador, enviados em missão pelo governo federal. São 2.800 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e 450 policiais da Força Nacional. Estão a pedido do governador Jacques Wagner, que é do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, o governador anunciou um aumento de 6,5% dos salários e a possibilidade de reajustes parcelados até 2015 para a corporação militar. A negociação entre os líderes do movimento e as autoridades começou na segunda-feira e deve se estender ao longo do dia de hoje. E todos nós esperamos que se chegue a um resultado positivo. O governo está disposto a conceder o pagamento da GEAP, gratificação de atividade policial de nível 4, a principal exigência do movimento, mas não há recursos para o pagamento imediato. Os policiais militares recebem hoje a gratificação de nível 3, incorporada ao soldo para formar o salário. Um soldado da Bahia recebe entre R$ 1.900 e R$ 2.300. E o governador acena com a incorporação da gratificação de nível 4 de forma gradual até 2015. Nos últimos anos, o governo da Bahia, que é do PT, concedeu reajustes aos policiais militares com ganhos reais de 30%. A reivindicação dos policiais militares é absolutamente justa. São homens e mulheres que arriscam suas vidas diariamente para garantir a segurança pública nas cidades do país. Precisam ganhar salários compatíveis com os riscos que enfrentam. Porém, isso precisa ser feito e construído na forma do diálogo. A outra reivindicação apresentada pelos líderes do movimento baiano é absolutamente inaceitável. A hipótese de uma anistia aos grevistas que pegaram em armas e assustaram a população baiana, ameaçando as pessoas e provocando a depredação de bens públicos, é considerada inadmissível por nós e pelo governador. O governador está certo. Não é possível tolerar que agentes da ordem, policiais militares, peguem em armas para ameaçar a população e a ordem pública. Isso é vandalismo e é intolerável num regime democrático. A Constituição Federal obriga os policiais a manterem a lei e a ordem. Não protege aqueles que estão promovendo a desordem. Felizmente, a maioria da Polícia Militar baiana está em compasso com a lei. O Estado, que tem o monopólio do uso da força, não pode tolerar desmandos ou deixar que bandidos usem a farda da Polícia Militar para chantagear o governo e promover o caos. Isso não pode ser tolerado. Em hipótese alguma, deve-se negociar. Em hipótese alguma, deve-se negociar, mas não sob a chantagem do terror. As reivindicações precisam ser analisadas pela ótica da realidade, com acenos e reajustes compatíveis com a política fiscal. Existem suspeitas de que haja motivação política entre os líderes do movimento que resultaram nessa situação de confronto. Reivindicações salariais e de condições de trabalho são justas e devem ser conduzidas em obediência à lei, no espírito do diálogo, na base da conversa, não com o ultimato da arma. Essa não é a prática do governador Jacques Wagner. Ele está negociando, mas sem abrir mão de suas prerrogativas como governador. É a população que está sofrendo os desmandos cometidos por bandidos usando a farda de policiais. A imensa maioria da corporação
é de gente séria e comprometida com o bem-estar da população. A informação é de que a paralisação é parte, inclusive, de um movimento em nível nacional, pela aprovação da proposta de emenda constitucional que estabelece um piso salarial para policiais e bombeiros, a chamada PEC 300. O piso salarial unificado em todo o país de R$ 3.500 é a principal reivindicação da categoria. Os jornais noticiam que nos próximos dias, policiais militares de mais 4 estados ameaçam declarar greve às vésperas do Carnaval. Estão marcadas assembleias com indicativo de greve para Alagoas, Rio, Acre e Espírito Santo. Nos 4 estados, a PM soma mais de 19 mil homens. É preciso separar o movimento armado de confronto ao Estado de Direito, na Bahia, da pressão pela aprovação da PEC 300. O Congresso Nacional não pode compactuar com a ação de bandidos para atender a justas reivindicações salariais. Chegou a hora de o governo federal, os governos estaduais, a Câmara e o Senado juntarem forças e assumirem com coragem a necessidade de regulamentar a greve do serviço público. Greve com arma não é greve, é rebelião, é motim. Imagine se o presidente de um sindicato de operários industriais pudesse colocar um revólver na cintura para discutir e negociar com o dono da empresa. Isso é inadmissível e nós não podemos ser vítimas do corporativismo mais atrasado, porque quando acontece greve na saúde, na educação, no transporte público e na segurança pública, quem sofre não é o governador, nem o prefeito, nem o presidente da República, é a população. Por essa razão, o Congresso e o governo têm que ter a coragem de dizer do serviço público onde pode e onde não pode fazer greve. É isso que o povo brasileiro espera. Esse desafio tem que ser lançado ao Congresso Nacional. Regulamentar o direito de greve no serviço público para proteger o interesse dos trabalhadores. É justo, mas principalmente proteger o interesse da população brasileira. Os servidores públicos são empregados do povo brasileiro e não empregados do presidente, do governador ou do prefeito. Por essa razão, devem a sua responsabilidade à população brasileira. E o sindicalismo que defende a liberdade de fazer greve armada é um sindicalismo atrasado. É um sindicalismo que não pensa no momento novo que vivemos, inclusive nas relações de trabalho no mundo. Quero aqui, na minha condição de senador, fazer esse desafio e que possamos, as lideranças, diante desse caos que está acontecendo na Bahia, que não deve ser tratado como um problema de governo e de oposição, mas deve ser tratado como um problema de interesse da população. Não interessa a ninguém extrair dividendos políticos de uma situação como essa. Por isso, precisamos ter a unidade necessária, dar as condições para que a Bahia resolva esse impasse, porque podem ter certeza, nos próximos dias serão nos estados de cada um de nós que esse caos estará instalado. No ano passado, esse Congresso aprovou uma anistia aos bombeiros do Rio de Janeiro que entraram em greve. Nunca tive simpatia por essa proposta, mas accedi e também concordei, entendendo o momento político que se vivia. Quanto a essa situação da Bahia e outras que possam vir mais à frente, que ninguém conte com o meu voto nem o meu apoio, que eu acho que isso é um incentivo a que coisas como essa se repitam. Quem faz greve tem que assumir todas as responsabilidades da greve. Quem assume atitudes criminosas tem que responder pelos seus crimes. Entendo a diferença do que havia lá no Rio e do que há na Bahia, mas acho que essa prática deve ser extinta de o Congresso Nacional respaldar greves e situações como essas em serviços essenciais. Muito obrigado.